Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Carlos, o colecionador por hobby. E hoje, meu povo, hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre uma coisa que eu não falei quando eu tava falando sobre a saga do Wolverine número 3, porque é justamente sobre essa minissérie que é Rana da Terra, ou também conhecido como Feitiço da Terra. Isso aqui é muito importante a gente falar sobre isso. É sobre essa minissérie que nós vamos falar. Só que antes de mais nada, primeiramente, eu queria convidá-los a clicar aqui no botão de curtir, se você curtiu o vídeo. Se você for novo ou nova, por favor, se inscreva, mas sempre fica à vontade. O meu muito obrigado por sua atenção. Ative os sininhos e vamos nessa. Sim, meu povo, vamos começar a falar sobre essa história que, cara, foi uma estratégia que a Panini usou para fazer com que você começasse a acompanhar a saga do Wolverine por aqui e não pela Biblioteca Histórica Marvel. Sim, meu povo. Quando saiu a Biblioteca Histórica Marvel, duas caixas, né, cada uma com 4 edições, eram as mesmas histórias. A primeira edição da saga do Wolverine é igualzinha à saga, a Biblioteca Histórica Marvel número 6. Não, número 7. Que tinha as mesmas histórias. E aí todo mundo pensou, eu não preciso acompanhar pela saga do Wolverine, eu vou só pela Biblioteca Histórica Marvel, e quando chegar ali na edição, depois da edição número 4, que trazia a última história, a edição 50 do Wolverine, é que eu começo a comprar a saga do Wolverine. Pronto. Só que a Panini foi muito mais esperta e falou assim, peraí, pois vocês vão acompanhar assim, porque eu vou colocar aqui uma história que não tem na Biblioteca Histórica Marvel e você vai começar a comprar daqui. E isso foi a grande verdade. Não teve jeito, você acaba acompanhando a saga do Wolverine por aqui, e aí quando você vai ver, não, eu vou ter que começar a pegar pela saga mesmo, e abandonar a Biblioteca Histórica Marvel. Foi assim que aconteceu comigo, eu posso dizer. Mas basicamente é uma história que nunca havia sido publicada antes, assim, somente uma única vez em 94. A única vez aqui no Brasil. E, cara, a gente tá pegando uma história que é a recém-liderança do Cable. O Cable assumindo os novos mutantes. Porque, assim, havia um personagem que existia, o Cifra, ou Doug Hudson, que teve um papel muito importante na época na fase Krakoa, mas esse personagem simplesmente era um personagem muito amigo da Lupina, a Hannah Sinclair, e que, cara, teve um momento em que eles estavam sendo perseguidos por um grupo chamado A Direita, que tinha ódio pelos mutantes, e um deles, o animador, se não me engano o nome do cara, atirou contra a Lupina, só que o Doug se meteu na frente e ele morreu no lugar da Hannah Sinclair, a Lupina. Basicamente, aí depois disso, o grupo passou a sentir essa questão do peso, do luto, né, de ter que perder alguém, principalmente a Lupina, que já a gente vai ver isso. Aliás, a gente viu isso na edição 32, quando a Tempestade está discutindo a Lupina está discutindo com a jovem Tempestade sobre que os X-Men não estavam nem aí para eles estavam abandonados, quando o Cable assumiu como líder deles. Então, assim, é uma revolta que ela carrega pro resto da vida. E, velho, e aqui é o seguinte, a história, como é que ela começa? A pobre da Hannah Sinclair presa como se tivesse enlouquecido, uma camisa de força, dizendo que não é ela é uma princesa de um reino e tudo mais, e que o grande lance foi que um feiticeiro trocou de lugar a Hannah Sinclair com essa princesa que tá da realidade deles. Então, tipo assim, houve uma transferência de mentes, porque os corpos são os mesmos. Uma coisa mais engraçada é que o feiticeiro é a cara do Cable. É a mesma coisa. Você bate o olho e diz, é o Cable. Você diz assim, tá até aqui, ó. E, véi, ele fez isso para proteger a princesa, porque quando acontecesse o 17º aniversário, ou 18º aniversário da garota. Já me fugiu. Mas é assim, ela seria morta por uma besta fera. Olha quem é a besta fera que iria matá-la. Exatamente. E você vê que tem personagens que são meio parecidos com os Novos Mutantes. A Dinamite, né, a Tabata, ela lá no reino, ela é como se fosse uma
dama de companhia, sei lá, e tem o Rictor, você tem o Roberto da Costa, o Mancha Solar, também nesse reino como um dos seus cavaleiros e tudo mais. E, cara, basicamente é uma história onde o feiticeiro, o cajado do feiticeiro se transforma no Warlock, né? Gente, é uma história, assim, que a gente nunca veria, a gente estava esperando que ela fosse lançada em uma edição à parte, só que eles resolveram lançar dentro da saga do Wolverine. Porque também ali faz meio que a cronologia do que estava acontecendo naquele momento com os Novos Mutantes. Que assim, a gente não tem como saber, porque não estava... não tem como acompanhar, porque não está sendo publicadas essas histórias. A gente só está vendo agora o que está acontecendo com os Novos Mutantes, por exemplo, atualmente, com a história Programa de Extermínio, porque é envolvendo todas as revistas mutantes. E, cara, é uma história em qual a mente da Tabata, que está no reino, ela começa a ter, ela tem as memórias da princesa, mas ao mesmo tempo ela bate o olho e começa a ver seus companheiros de Novos Mutantes. E, cara, é uma história bem bacana, para falar a verdade, bem desenhada pelo nosso querido Andy Kubert, cara, que eu acho que, meu irmão, o traço dele tá muito bacana aqui. Eu acho que era uma minissérie onde não tinha tanta... Porque a gente sabe que quando um desenhista tá lá trabalhando, fazendo o seu trabalho, assim, a questão da arte, às vezes você vê aquela coisa... O fundo, o teu personagem, o fundo totalmente branco, mas aqui a gente vê que o cara trabalhou bem a questão também dos detalhes, a questão das cores, as cores estão muito bonitas. Eu lembro dessa história, eu achava bacana pra caramba, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de tê-la, ou ler mesmo essa história. Eu achava curioso, mas nunca tinha lido. E, velho, é muito, muito boa. Enfim, a história basicamente começa, aí temos o pai dessa princesa morre, e aí a Hannah, que está lá na Terra, lá na Terra Encantada, lá, sei lá, foge para ver o enterro, aí a besta fera, que é o Wolverine, vai persegui-la, enfim. Você descobre que, na verdade, o feiticeiro, né, o mago do reino, estava protegendo de um outro mago, que é a cara do Magneto. É a cara do Magneto que está tentando matá-la para ficar com todo o reino. Tá até aqui. Que o nome do cara chama-se exatamente o quê? Magnus. Então, assim, é tudo referenciado com o que está acontecendo na Terra. Então, é como se fosse uma realidade paralela. É uma história bem bacana. Tem uma conclusão que eu acho que vale a pena você ler, porque para não a gente não como é que vai ser para terminar. Mas é uma ótima história. E, cara, tem aquela sensação quando tudo termina, você pensa, esse aqui eu posso falar, que quando tudo termina, você pensa assim, não, tudo se passou de um sonho. Na verdade, isso jamais aconteceu. Aí aparece o Wolverine, né? Um canto fumando, entregando era o que mesmo? Era o pingente da princesa. O pingente da princesa, diz assim, tá aqui e tal, que você deixou esquecer. Aí, tipo assim, será que realmente foi um sonho? Ou, na verdade, aconteceu de verdade? Era bem bacana, gente, era bem bacana. Então, como eu disse, faltava falar sobre essa história aqui da saga Wolverine número 3. E, gente, como eu disse, tá valendo a pena acompanhar a saga. Ela é boa. Tem um momento que vai ficar um pouquinho sofrido depois da quarta edição. É sofrido, gente, é sofrido. Mas melhora quando começa a fase que ele está só sem o adamantio, né? Quando acontece isso, as histórias ficam muito mais interessantes em relação ao restante, depois da fase da edição 50, né? Que é a edição rasgada do Wolverine. De qualquer forma, meu povo, tá valendo a pena ainda acompanhar os mutantes. E a gente não sabe exatamente o que a Panini planeja, porque vai ter que ter uma integração da saga do Wolverine com a saga dos X-Men. De qualquer forma, meu povo, era isso que eu queria estar falando para vocês. Muito obrigado pela atenção até o final. Fico com Deus até a próxima, se Deus quiser. Valeu.